Ai, bom dia, Cícera. Bom dia, Luiz. É, Bom dia, Adriana. Saudade de ver vocês todas. Bom, o livro o Evangelho de João, ele é considerado no cânon o quarto evangelho, mas isso não significa que ele foi escrito tão tardiamente. Mas provavelmente ele foi escrito quase que na mesma época do que os demais evangelhos, tá? João, existem algumas teorias de quem seria a pessoa que escreveu, né? Se era o João, o apóstolo mesmo. Para mim, quem escreveu foi o João, o apóstolo mesmo, pelas dicas que ele dá durante o texto. Ele fala que ele era o discípulo amado, esse que te escreve, né? E a maneira também. Vocês vão perceber, Lucas é um evangelho bem assim, racional, a gente já percebeu, é um homem muito descritivo, é um cientista, Lucas, né? Marcos é alguém que só queria dar notícia, né? Lembra que ele é rápido. João é alguém que sentiu a presença de Jesus. João é um evangelho muito sensível, muito emocional. Sensível não significa que é fraco. Sensível significa alguém que sente. Então, nós vamos observar durante a leitura de todos os trechos de João esse ser que sente, esse ser que participa e que se envolve com as pessoas. Ele vai descrever muito menos lugares, coisas assim, e vai descrever muito mais fatos ligados às pessoas, e ele vai dar a opinião dele, tá? O João começa com um poema, né? Os primeiros versos de João, até onde ele descreve a vinda de Jesus, antes de João Batista, se não me engano, até o verso 18 do capítulo 1, é um poema. Então, vocês vão ver que ele tem algumas coisas que é de poema, sabe? Aquela coisa que você tem que parar para entender, para fazer alusão a alguma coisa, não é um descritivo, sabe? Não é uma coisa assim, ele estava no céu e ele se tornou carne, não é uma coisa assim, sabe? Narrativo, é uma narrativa poética. Então, por isso que ele tem aquele formato, né? Lá no grupo, nós vimos algumas coisas bacanas. Vamos lembrar que a gente estudou lá no grupo, na brincadeira do esquenta? A primeira coisa que a gente fez lá foi o quê? Vocês se lembram? lembrar do princípio e do verbo. O princípio, o que é o princípio? O que é esse começo? O que é isso, né? A segunda coisa, o verbo. O verbo. Que é a palavra, né? O que é essa palavra verbo? E a terceira, que para mim foi muito significativo, é a questão do tempo, né? Então, nós vimos essas três coisas. Eu queria começar, eu dividi para algumas de nós, né, as tarefas. E a primeira que vai começar é a Dilza, e ela, já é você, não se assuste. E ela vai falar sobre o propósito do livro de João, tá? Por que ele escreveu esse livro? Então, meninas, eu fui aí estimulada, desafiada pela Edith para falar aí sobre o propósito de João a escrever a versão dele do Evangelho de Cristo. E João, ele é o considerado o mais teológico de todos os evangelistas. Ele deixou esse propósito muito claro e já muito bem explicado lá no versículo 20, 31, que está escrito, né? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essa é a versão NVI. Vocês quem? Vocês, que para quem ele estava escrevendo lá atrás, né, que ele estava naquela sociedade que precisava crer, e para vocês que estão aqui lendo, que estão aí estudando com a Edith, e entre vocês eu também, né? Então, mas eu vi uma versão que me agradou bastante, e essa versão está escrito assim:
mas estes estão escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e acreditando, possais ter vida através de seu nome. Essa versão, além de trazer isso para o presente, né? Esses estão escritos, ela me trouxe a ideia da possibilidade, porque o crer não vem da minha vontade. Eu não consigo ler a Bíblia e crer por mim só. Ela vem do sacrifício de Jesus. E eu só consigo entender esse sacrifício de Jesus se eu trouxer isso para a minha realidade humana. Se eu pensar que Jesus sofreu na carne, que os seus músculos, os seus nervos, ele foi furado, ele sentiu essa dor, aí eu consigo tentar mensurar um pouco desse sacrifício. Mas se eu trago isso para se eu trago Jesus para essa humanidade, eu penso que Jesus, assim como eu, ele estaria brigando ali com os propósitos de Deus, como eu brigo todos os dias. Senhor, quem sabe amanhã, né? Mas Jesus não faz isso. Ele, nessa humanidade, ele vem pronto e decidido, né? A passar por esse sacrifício e se entregar a esses planos de Deus, com essa dor toda, para que eu tivesse a possibilidade de crer. E tem umas versões, tem até, historicamente, dizem que há os registros de que há transcrições, duas delas talvez escritas até por Estevão, e eu só consegui pensar no Estevão da Pedrada, que nessas versões diz para que tenham vida eterna em seu nome. E onde eu posso ter uma vida eterna, se lá em Gênesis, Deus já deixou definido que aqui nesse plano tudo seria finito para o ser humano. Eu só posso ter essa vida eterna, só posso ter essa eternidade num outro reino, num outro lugar, num outro plano. Então, João, ele vem mostrar que Jesus traz esse reino, que ele já fala dessa divindade de Jesus, quando ele está falando do princípio, né, lá atrás, do quanto Jesus já estava, era divindade lá atrás, né, lá no começo, e ele esclarece sobre o quanto é sobrenatural Jesus, quando ele compara, ele esclarece que ele é o tabernáculo onde o sangue era derramado, o pecado era perdoado, né? E ele mostra que aqueles que cruzaram com Jesus durante esse ministério, Jesus que antes era simplesmente, era diminutivamente visto, né, nomeado como o filho de Maria, o filho do carpinteiro, o Jesus da Galileia, esses que cruzaram com Jesus e puderam crer, João mostra no livro dele que eles deram para Jesus outros títulos. João lista 7 deles. Jesus de Nazaré, Filho do Homem, Rei de Israel, Mestre, Messias, Filho de Deus, Cordeiro de Deus. João ainda mostra, né, 7 sinais maravilhosos, fala de 7 milagres dele, e dá 7 afirmações do próprio Jesus, que o próprio Jesus declarou. João era judeu mesmo, né? Então, o número 7 para o judeu é um número cabalístico, né? Tem um sentido, as 7 velas, enfim. João vem trazendo esse número 7. Então, essas afirmações de Jesus são: eu sou a chegada do reino generoso de Deus, eu sou a vida para aquele que morre e renasce, eu sou a chance de uma nova vida, eu sou o próprio templo onde terra e céus vão se encontrar, eu sou a água da fonte da vida, a fonte eterna da vida. A mulher samaritana que o diga, né? O quanto. Eu sou o filho de Deus, eu sou a sua própria autoridade, eu sou o pão que sacia porque ofereço vida eterna, caiu do céu feito maná, né? Eu sou a luz do mundo, a presença luminosa de Deus nesse mundo.
Então, João, assim, mostra que Jesus cumpriu alguns ofícios, o ofício de rei, ofício de profeta, ofício de sacerdote, né, que naquela época tinha um papel importantíssimo, mas que não se tratam de cargos, mas sim revela a natureza e a relação de Jesus, o Mestre, o Messias, com o Cristo em Deus e com Deus. Esse artigo de fé que João mostra para a gente no seu Evangelho, ele vem, né, finalmente, nos últimos capítulos, creditado, provado, né, pelas provas da ressurreição, que João atesta, confirma, né, através dos relatos lá no capítulo 20, desse poder único e exclusivo que foi dado a Jesus da ressurreição. E se eu fosse João, aqui eu já estaria dizendo assim, gente, tá tudo aí, quer crer, crê, não quer, acabou. Para você, acabou. Mas João, graças a Deus, João não é eu. Graças a Deus, João é amoroso. Eu espero que aqui nesse estudo eu me aproxime mais, fique um pouco mais parecida com João. João amorosamente, né? O apóstolo amoroso. Ele insiste e ele alerta sobre a vida espiritual e eterna através de Cristo. Ele alerta para a vida da graça, para a vida da leveza, a vida naquele tempo onde não haverá tempo, né? Mas eu ainda estou aqui, nesse plano aqui, né? Então, para mim, ele ainda alerta aqui, nesse tempo, que tem tempo, para a vida da justificação, a vida sobre o peso da cruz, sobre o sangue de Jesus, sobre a comunhão com ele. Essa vida com apoio, essa vida de sustentação e de conforto, onde a fé é a única forma e o único meio de desfrutar disso. Amém. Então, para mim, eu concluí que o propósito de João é fomentar essa fé, que, mais uma vez, ela só é possível pela graça, pela misericórdia. E a graça e misericórdia de quem? Do Cristo ressurreto, que é apresentado. Amém. Perfeito, perfeito. Né? A conexão. João fala que crer é a conexão. Né? Então, João fala de uma conexão, de um tempo com outro tempo, né? Perfeito, Dilza. Bom, para isso, João vai usar uma técnica. Como a Dilza disse, ele era judeu. E como judeu, ele precisava conectar o que era o povo de Deus no judaísmo com esse Cristo que veio, né? Então, um personagem bastante importante em João é o personagem Moisés. Muitas coisas que a gente vai ver em João é uma comparação entre Moisés e Jesus, né? Moisés, os símbolos do que tinha acontecido lá com Moisés para resgatar o povo de Deus e o símbolo do que Jesus fez para resgatar o povo de Deus, né? Por isso que a Dilza disse que é crendo que vocês vão alcançar. Então, ele faz um caminho para que você creia. Ele une, né, esse caminho, tá? Então, a próxima pessoa que vai falar, agora ele vai mostrar algumas técnicas desse caminho. Então, a próxima pessoa que vai falar é a Edna, e a Edna vai falar sobre os sinais. Os sinais em João é a primeira parte, se a gente dividir o livro de João em duas partes, seria a vida de Jesus e depois os últimos dias, né? Quando ele vai falar com os apóstolos, essa primeira parte traz os sinais. E aí a Edna vai falar. Olá, a paz, queridas, tudo bem? Né? Uma responsabilidade muito... Ainda bem que a irmã já adiantou alguma coisa para facilitar a minha vida. Né? Até o propósito do livro, né? Ela falou sobre João 20, 31, e eu falo sobre João 20, 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que encontram registrados no livro, né? Então, João relata sobre esses sinais. Esses sinais, eles estão ali para que o poder, né, de Deus, de Jesus Cristo,
né, fosse revelado nas áreas que nós somos impotentes, né? Então, ele vai apontar para algo, né, vai sinalizar algo para que a gente tenha conhecimento, né? João escolheu, de todos os sinais que ele fala nesse versículo, muitos outros sinais aconteceram, ele vai selecionar somente 7, né? Que foram sinais escolhidos de uma forma, né, para levar as pessoas daquela época e a nós mesmos a entender a importância do seu evangelho, tá certo? E esses sinais foram intencionais, né? Ele não pegou aleatoriamente, teve uma intenção quando ele utilizou esses sinais, né? Eles foram descritos para que nós creiamos, né? E crendo, nós tenhamos a vida eterna, tá certo? Então, na brincadeira que a gente teve, eu falei sobre esses sinais, né? Então, a Edith me deu essa responsabilidade de falar o que significa esses sinais, né? Primeiro sinal, ele vai acontecer lá em João 2, de 1 a 11, que é as bodas de Caná, tá certo? E a gente vê aí, a partir daí que Jesus começa a dar início, né, ao seu ministério, mas é importante que João, ele quer levar as pessoas que elas entendam que só Jesus tem o poder de transformar aquilo que é pior, né, que foi o vinho que não era muito bom, em algo melhor, né? Nesse evento, João revela o poder transformador de Jesus. Ele tem poder de transformar as nossas vidas. E foi a partir daí que começou o ministério, né, de Jesus, através da transformação de vidas. Por onde ele passava, vidas eram transformadas, porque só Jesus tem esse poder de transformação. Em João 4, de 43 e 54, nós temos aí a cura do filho oficial do rei. Jesus ainda estava em Caná, né, da Galileia, né, onde aconteceu o evento das bodas, e esse oficial do exército romano estava em Cafarnaum, né? E esse oficial, crendo que Jesus pode fazer todas as coisas, ele foi ao encontro de Jesus e pediu: olha, meu filho está doente, né? Vá lá para curar meu filho. E Jesus, ele respondeu: seu filho já está curado, né? Quando o oficial creu, ele nem duvidou daquilo que estava acontecendo. Quando chegou em casa, viu seu filho curado, ele perguntou a que horas isso tinha acontecido, e foi na mesma hora que Jesus tinha falado isso. Isso dá-nos a entender que Jesus é Senhor do espaço, da distância. Não existe a necessidade de estarmos sempre junto a Ele para pedir oração para alguém, porque Jesus também estará lá. A gente começa a falar aí sobre a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, né? Quando a Edith falou sobre Moisés, né, que quando eles estavam saindo, fugindo do povo egípcio, né, Deus falou assim: olha, isso já está no meu plano, é meu planejamento que tudo isso acontecesse, né? Independente da distância que existia entre os egípcios e Moisés e os hebreus, Deus estava ali, já tinha planejado isso. E a mesma coisa acontece aqui. Jesus, através desse sinal, ele demonstra que é o Senhor do espaço. Não existe distância para que o poder de Deus se manifeste. Tudo bem? João 5, de 1 a 18, nós vamos ter o terceiro sinal, a cura de um homem que estava há 38 anos ao lado de um tanque, né, esperando para alguém chegar perto dele e levá-lo, né, aquele tanque onde o anjo passava e movia aquelas águas e a pessoa saía curada. Então, nesse sinal, Jesus demonstra que ele é Senhor do tempo, né? Tudo acontece no tempo certo de Deus. Tá? Ele estava há 38 anos lá esperando esse movimento, esperando essa chegada. Então, Jesus, ele é dono do tempo. Não existe um tempo que acontece agora ou vai acontecer amanhã. Deus é que determina o tempo das coisas acontecerem em nossa vida, né? Ele não chega atrasado, ele não se atrasa, assim como nós vamos ver aí sobre Lázaro, né? Ele não chegou atrasado, ele chegou na hora para que o poder do Senhor fosse manifesto naquela vida. Então, Jesus é o Senhor do tempo.
Em João 6, de 1 a 15, nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus é o Senhor da quantidade, né? Para os discípulos, era impossível alimentar aquele povo que estava ali, né, aos pés de Jesus. Mas o Senhor quis demonstrar através desse sinal que ele é o pão da vida, que dá alimento para o espírito do homem, né? É o alimento mais básico para o espírito. Quem dele se alimentar jamais terá fome. E ele fala sobre isso, né, nesse sinal, porque Jesus satisfaz plenamente, né? Ele é a palavra da vida, né? Assim como também Deus mandou o maná ao povo que estava ali no deserto, Jesus também é esse pão que dá vida, que alimenta, tá, as pessoas. O sinal número 5, João 6, de 16 a 21, Jesus anda sobre o mar. Isso aí a gente nem precisa ter tanto conhecimento, né? Porque a gente percebe ali que aquele sinal quer demonstrar que Jesus é Senhor da natureza. Tanto é que os discípulos ficam assustados com quem é esse que até a natureza ouve, né? Porque Jesus é o Senhor da natureza. Então, se a gente for unir, né, as coisas que acontecem hoje em dia, né, e a gente até humanamente a gente se assusta, mas a gente sabe que todas as coisas acontecem porque estão debaixo do propósito de Deus. A gente não precisava nem se assustar com essas coisas acontecendo, mas sabemos aí que os princípios das dores estão chegando, né? Que Jesus já está às portas, eis que estou à porta e bato, né? Jesus está às portas, e que esses sinais estão acontecendo. Aconteceram lá, quando Jesus estava atravessando o mar, e acontece nos nossos dias, e nós não devemos nos assombrar, porque são sinais, né, que vemos nos dias atuais, né? Sexto sinal, Jesus e o problema de ver a Deus. É a questão lá do cego, né? Que Jesus está lá, a pessoa... E o interessante que eu estava estudando é que essas pessoas, elas não tinham um conhecimento de Jesus, né? Elas não eram seguidoras de Jesus. Jesus passa ali, vê aquela situação e, através daquela situação, demonstra, né, o seu poder sobre aquela pessoa. As pessoas compreenderam que Jesus está pronto a revelar a quem é a sua autenticidade, a quem tem um desejo de conhecê-lo, né? O cego nasceu assim para que fosse manifestada a glória de Deus, né? Porque o Jesus é Senhor dos que sofrem, né? Se a gente há pouco tempo, há um ano e pouco, meu marido foi recolhido pelo Senhor. No começo foi muito triste para mim, mas eu percebi que tudo existe um propósito, que o Senhor tinha um propósito naquilo, que eu posso determinar esse sofrimento como um sinal da vontade de Deus em minha vida, né? Então a gente precisa estar atenta que Jesus é o Senhor dos que sofrem também. Então, por que aquela pessoa nasceu com aquela doença? Por que aquela pessoa sofre? Para que fosse manifestado a glória do Senhor, né? E assim que ele faz com aquele cego que está naquela situação há muito tempo. E o último sinal é a ressurreição de Lázaro, né? Jesus tem poder sobre a vida e a morte. Então, Jesus é o Senhor da morte e da vida. E foi a partir desse sinal que começa a perseguição em relação a Jesus, né? É que os líderes veem aquilo e começam a questionar e começam a se reunir para que as coisas acontecessem. Então, esse foi o último sinal, né? Tanto é que Jesus morreu, né? Ressuscitou e vivo está, porque Jesus é o Senhor da vida e da morte. Amém? Amém. Uau! Muito bom, Edna, muito bom. Vou depois ouvir isso mais vezes. Bom, a Edna falou dos sinais e falou qual é o primeiro sinal? A festa, né? É interessante como as festas marcam o tempo do judeu. O judeu, ele era marcado por várias festas comemorativas, não é só uma farra, é uma festa comemorativa, né? Alguma coisa significativa. Então, como as festas eram importantes, eu vou pedir para a Angélica falar um pouco sobre as festas. Bom,
A Edith me jogou num desafio aí na sexta-feira e eu busquei tentar uma coisa simplificada dentro disso que a gente está falando, né? É João, um judeu, vivendo essa realidade sensivelmente do dia a dia. No dia a dia e no cotidiano, Jesus ele se envolveu naquilo que o povo vivia. Né? Então, o interessante é que entre as festas judaicas, as três principais, né, a Páscoa, as primícias e também o Pentecostes e depois o Tabernáculo, existiam festas rotineiras. Então, eu vejo assim, ela me pediu 4 festas, né? A primeira é a bodas e o casamento. Eu vejo que aqui não era uma festa instituída como uma festa sagrada, no sentido do povo, mas era uma festa do cotidiano. Bodas e casamento era algo que está no capítulo 2, do 1 ao 12, que era onde o primeiro milagre de Jesus foi relatado num contexto cotidiano, no nosso ordinário, né? No nosso dia a dia, Jesus agiu extraordinariamente fazendo um milagre. Essa festa entre os judeus, ela durava em torno de 7 dias, e nos tempos bíblicos, o período de noivado era usado para uma preparação do casamento. A gente vê no caso de José e Maria, né, que diz que ela já era esposa, mas não era desposada. Ainda eles não viviam na mesma casa, mas o próprio noivado já era um compromisso que, para ser desfeito, era quase que como um divórcio, né? Então, o noivo preparava um lar para a futura esposa e a esposa preparava o seu enxoval, e havia aí toda uma troca de dotes, né? Envolvia as famílias. Quando chegava o casamento, né, a consumação, o noivo, como fala lá na passagem das 10 virgens, né? Ele vinha com o cortejo dos amigos buscar a noiva, que estava com as suas amigas aguardando a chegada do noivo. Eu imagino que aquilo devia ser uma coisa muito, muito linda. E levava a noiva para casa, né, onde era a festa, preparada por ele, por isso aqui na passagem fala, vai lá falar com o noivo que o vinho acabou, porque o noivo era o responsável, né, pela festa, a família do noivo. E levava para sua casa, onde encontrava os amigos, os parentes, numa cerimônia, e onde já acontecia a núpcias, né? Então, ali eles iam para a tenda, ficava todo mundo festejando, esperando o lençol com o sangue aparecer lá, né, para ver se ela era virgem mesmo. Então, existia todo um ritual em torno do casamento, né, precedido por esse noivado, que era um compromisso. Havia ali um cortejo, tal, já falei. Então, o termo boda se origina a partir do latim voto, que significa promessa. Bodas é uma celebração do casamento. Né? Hoje a gente usa bodas para falar boda de ouro, boda de prata, bodas disso, bodas daquilo, mas aqui a bodas é o casamento em si, é a celebração, era uma festa muito alegre, né? Regada de muito vinho, que trazia essa alegria. Por isso que quando acaba o vinho, era como se aquele casamento tivesse fadado ao fracasso. Então, essa é a primeira festa, que é a festa do casamento. Não sei se era dentro disso que a Edith estava pensando. Depois, eu fui na sequência do que você me passou, tá, Edith? A festa dos tabernáculos, tendas ou cabana. Ela aparece em João 7:1 e diz que Jesus estava na festa. Começa no dia 15 do mês 7. É uma grande celebração que também dura uma semana. Essa festa hoje acontece entre o povo judeu. É a festa da consumação, a última das festas a ser celebrada pelos judeus, porque é no mês 7. A Páscoa é a primeira e o Tabernáculos é a última. Celebrava o final da colheita da uva e da azeitona, que são os elementos, né? É o azeite e é o vinho. Então, essa festa é uma festa que fecha o ciclo das festas judaicas, bem como comemorava o período em que o povo havia morado em tendas no deserto. Então, é uma festa que trazia à memória o tempo em que Deus supriu o povo no deserto com a nuvem, com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, com a nuvem, com a água que saía da rocha. E Jesus disse que ele era, né? Agora a luz e era a água.
Para comemorar essa festa alegre, o povo construía cabanas simples ao ar livre, por isso Festa das Cabanas, onde por 7 dias eles ficavam naquelas cabanas, e essa festa em hebraico chama-se Sukkot. Entre setembro e outubro é a data que acontece. E o propósito, comemorar a libertação e a proteção de Deus durante a peregrinação no deserto. Essa festa está em Levíticos 23, 43. Regozijo pelo término da colheita. Memorial, é muito legal que as festas sempre trazem um memorial, né? Então, aqui é um memorial das peregrinações no deserto, quando o povo habitava nas cabanas, para ser uma ação de graças pela colheita. Então, é aquela coisa de você relembrar, né, ter essa memória do que Deus fez pelo povo. Então, acho que isso também é uma lição para nós, que celebramos pouco e que temos uma memória muito curta. A terceira festa, eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto esse nome, tá? Depois eu fui ver que tinha lá outro nome, mas para mim eu não tinha noção do que era essa festa, que está em João 10, 21, que fala que Jesus subiu para a festa da dedicação, mas o nome dessa festa é Hanukkah. Em alguns lugares tem 2 N's, outros tem 2 K's, mas é com H, Hanukkah. Também conhecido como Festa da Dedicação e Festa das Luzes. Essa festa não é uma festa da tradição judaica, como é a festa do Tabernáculo, da Páscoa, do Pentecostes, não está lá em Deuteronômio, não está lá no começo, porque foi uma festa que começou no período interbíblico. Então, na verdade, a gente tem pouco acesso a esse assunto. Está lá no livro de Macabeus. Eu até peguei a minha Bíblia católica aqui, né, que eu tenho aqui, de Jerusalém, e fui lá no Macabeus para ver. Então, é muito interessante, porque ela não é uma festa da tradição judaica, mas ela está no livro de João. Então, eles comemoravam essa festa, que é a festa da dedicação. É uma festa, no tempo de Jesus, era uma festa relativamente nova e não tradicional, como as outras. O contexto está aproximadamente no século II a.C., quando essa festa foi instituída. No livro, remonta à família dos Macabeus, que a história está no livro apócrifo de 1 Macabeus. Quando Judas Macabeus limpou o templo dos ídolos e o tornou sagrado mais uma vez. O templo tinha sido profanado por Antíoco Epífanes, do Império Grego. Ele tinha profanado o templo e ali tinha de tudo dentro do templo sagrado. E aí Judas Macabeu limpou o templo dos ídolos e tornou mais uma vez sagrado. E aí essa festa acontece em dezembro e dura 8 dias. E os judeus não comemoram o Natal. Então, essa festa é a festa dos presentes, é a festa das luzes, é a festa da dedicação do templo, quando o templo foi limpo, né? E, novamente, o propósito do templo de adoração. Então, é o Natal que não existe para eles, né? Mas é a comemoração, eles trocam presentes. Então, é uma festa mais moderna, vamos dizer assim, entre os judeus, mas ela aparece aqui. Comemora uma grande vitória judaica no tempo dos Macabeus e a nova dedicação do templo que havia sido profanado. Jesus diz, agora aqui, no 10:36 e também no 10:30, que ele é o verdadeiro templo, onde a presença de Deus habita. Então, Jesus bate de frente com todas as festas, né? E ele bate de frente aqui, dizendo que, ok, pode comemorar a dedicação do templo, mas esse templo vai ser derrubado e vai ser reconstruído em 3 dias, quando ele fala dele mesmo. E a festa da Páscoa, que aparece também citada no tempo lá que eles estavam no casamento, fala que também já era o tempo da festa, como a vida de Jesus, o seu ministério dura 3 anos, termina indo para um outro tempo da comemoração da Páscoa, né? Era celebrada no primeiro mês do ano, março, abril, por isso é a primeira festa, e o tabernáculo é a última. Comemorava a saída do povo do Egito sob a liderança de Moisés. Então, aqui, essa festa é a festa mais, vamos dizer assim, forte, né? Mais de memória. Nos tempos do Antigo e do Novo Testamento, cada família sacrificava um cordeiro na véspera da Páscoa.
Para essa festa, todos que podiam se deslocavam para Jerusalém. Por isso, Jesus vai para Jerusalém, morre lá e fala: preparem um lugar para a Páscoa, para comemorarmos a Páscoa, todo mundo sabe. Mas a refeição da Páscoa era e é ainda uma celebração em família, né? Então, o mais importante era reunir as famílias para relembrar a passagem. O cardápio simbolizava diferentes aspectos da escravidão no Egito e no Êxodo, e cada ano se recontava a história como o anjo de Deus passou por cima, que é a Páscoa, passagem, passar por cima, das casas israelitas, deixando-os com vida na noite em que foram mortos os primogênitos do Egito. São 8 dias de festa também, vocês viram que é tudo assim, festa longa. Né? Casava, os caras iam lá para a lua de mel e o povo ficava lá ainda festejando, né? São 8 dias sem fermento no pão, no bolo, em nada. Durante a festa e toda a semana seguinte, apenas se podia comer pães asmo e bolo sem fermento. Isto é, pães feitos sem fermento, porque as mulheres não tiveram tempo lá na Páscoa, primeira, na passagem, né? Na corrida, na saída do Egito, elas não tiveram tempo de colocar fermento no pão e pôr o pão para crescer. Por isso, a festa é simbolizada sem fermento e come-se esse pão asmo durante 8 dias. Então, assim, bem resumidamente, eu não sei se cumpri a tarefa. Maravilhoso! Eu vou falar uma coisa só para conectar. Na verdade, não é que Jesus batia de frente com as festas, ele mostrava que as festas simbolizavam aquilo que ele viria trazer. Ah, sim, claro. Ele mostra que agora ele traz, né, o contexto dessas festas. Ele cumpre o propósito das festas, porque ele é o Cordeiro, ele é a bodas vai ser a bodas do Cordeiro, né? Ele é o templo, né? Então é isso. Ele é o que dá prosperidade, né, da festa. Exatamente. A festa do essa primeira parte toda, ela fala do tempo aqui, como Jesus esteve no tempo aqui. É a primeira parte do livro. Talvez isso nos ensine que a gente precisa ter propósito, né? Como disse a Dilsa, a gente precisa ver os sinais de Jesus na nossa vida e os sinais dos tempos, né? Nós temos essa revelação, mas a gente não pode se angustiar. Eu pessoalmente, não sei vocês, mas as dificuldades da vida, as lutas, principalmente depois, acho que dessa pandemia, elas começaram a angustiar a gente demais. Se a gente tá eu tô meio assim, maranata, já tô, né? Mas o que Jesus ensina para a gente com essas festas é que, diante da vida, a gente tem que continuar comemorando a colheita, né? Comemorando essa provisão de Deus, né? Na nossa vida, que nunca falta. Pode ser mais, pode ser menos, mas não falta, né? Comemorando as novas famílias que estão surgindo, comemorando o templo que é limpo, que está limpo, não o templo em si, né, mas nós, o templo de Cristo, a gente não perder isso, né? E a segunda parte de João é Jesus falando para quem já viu tudo isso, e agora, o que a gente deve fazer? Quem vai falar da segunda parte, o que é importante na segunda parte, é a Heloísa. Então, a Heloísa vai falar, para encerrar, dessa segunda parte. Qual é o propósito da segunda parte? Oi, meninas, não tinha cumprimentado vocês ainda. A Edith pediu para falar sobre um trechinho da oração que Jesus fez, antes da morte dele, está relatada em João 17. E ele ora assim, ele ora por ele mesmo, ora pelos discípulos e ora por aqueles que iriam crer na proclamação do Evangelho a partir desses discípulos. Então, ora até por nós. E ele ora assim, protege-os para que sejam unidos assim como nós somos, Jesus e o Pai.
E então ele fala assim: Pai, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, como Deus, eu estava falando, né? Fiz com excelência tudo que eu tinha para fazer. Eu falei do único Deus verdadeiro para essas pessoas. Eu falei de Jesus Cristo, do seu poder salvador. Eu falei que Jesus Cristo é o único caminho. Eles creram, eles obedeceram. E enquanto eu estava aqui na Terra, eu guardei. Só que agora eu vou partir, eu estou indo para junto do Senhor. E eles vão ficar aqui sozinhos. E tem mais, o mundo odeia essas pessoas, porque eles falam de uma verdade que o mundo não conhece, eles não falam a mesma língua. Então, quase que ele fala assim: por favor, cuida deles, guarda, protege, e para que eles sejam unidos como nós. E não só eles, cuide também, Pai, daqueles que virão depois. Então, a oração, assim, bem resumidamente, que Jesus faz é sobre isso. É engraçado que ele não fala assim: Senhor, que eles entendam, Senhor, que eles tenham poder na hora de proclamar, Senhor, que ele poderia ter pedido várias coisas, mas o que ele fala, Senhor, que eles sejam unidos. Assim, a coisa mais importante, que eles sejam unidos. E aí eu estava pensando assim, que essa unidade tem um lado ótimo, porque traz segurança para a gente, traz um senso de pertencimento a um grupo, a uma família, a um grupo de pessoas que pensa igual, que tem o mesmo propósito, que crê no mesmo Salvador, que compartilha de uma mesma vida que é eterna. Nesse grupo eu tenho encorajamento, eu tenho ajuda quando eu estou fraco, as pessoas caminham junto comigo durante a dificuldade, e eu com as outras pessoas. Nesse grupo a gente celebra a vitória um do outro, a gente chama para orar junto, a gente pede oração, a gente ora pelos outros, a gente une forças nos projetos que a gente tem. Então, tem um lado muito bom essa unidade, mas ela também traz muitos desafios. Eu estava pensando nisso. Nem sempre é fácil a gente sair da zona de conforto da gente. Nem sempre é fácil, a gente nem sempre quer se aproximar de alguém que é bem diferente da gente. A gente nem sempre quer conviver com todo mundo. A gente nem sempre concorda, nem sempre tem paciência, nem sempre tem empatia, nem sempre compreende o que o outro pensa, fala. A gente nem sempre consegue perdoar, e a gente não tem vontade de se envolver, a gente não tem vontade, às vezes, de servir, porque nós somos diferentes pessoas, fazendo parte, como membros de um corpo, né? São membros diferentes, somos diferentes. Então, nem sempre é fácil ser franca, transparente, verdadeira, em meio a esse grupo que pensa igual, mas na prática somos pessoas tão diferentes, né? E aí eu pensei também em qual seria o papel da gente para que essa unidade aconteça. E aí eu lembrei que a gente tem a orientação de se esforçar diligentemente para preservar essa unidade. E lembrei do mandamento de amar uns aos outros. Então, quando eu olhei para esse trechinho da oração, eu pensei: nossa, meu sentimento é de gratidão por Jesus ter orado por nós, ter se preocupado e orado por nós. E meu sentimento é de gratidão porque o Pai respondeu e responde essa oração, porque quantos anos depois nós estamos aqui firmes, unidos, sempre, perto ou longe, a internet nos permite termos essa união e a distância, porque o Jesus é o Senhor da distância, e ele cuida para que a gente... Então, eu vejo Deus respondendo essa oração de Jesus, usando essa unidade.
E eu penso também no senso de responsabilidade que a gente tem. Pensar, Heloísa, quando Jesus, antes de Jesus ser crucificado, ele orou. E nessa oração ele orou por você, pelas meninas da reunião, pelos cristãos em geral, pelos discípulos, e ele pediu que vocês fossem unidos. Aí a gente começa a lembrar de tantas situações, de tantos desafios que a gente tem em colocar isso em prática. De quanta coisa que a gente devia ter relevado e não relevou, de quanta coisa que a gente devia ter falado e não falou, quanta coisa que a gente deveria ter calado e não calou. Então, o que eu penso é assim, que por nós a gente não consegue pôr isso em prática mesmo. Não temos força, não temos conhecimento, não temos sabedoria, não temos prudência suficiente. Então, a gente precisaria mesmo que Jesus intercedesse por nós. Então, porque os discípulos precisaram e nós precisamos ainda hoje que o Senhor nos guie, nos proteja e nos dirija para que a gente continue vivendo, vivenciando e proporcionando e colaborando para que essa unidade aconteça. É isso, Edith. Quando eu li, você falou, fala o que vem na sua mente, o Espírito Santo falar para você. Então, eu não sei se tem muita conexão com o que a gente estava falando até agora, mas é isso. Esse trechinho da oração. É isso que eu pensei. Amém, é exatamente isso. Vamos orar? Senhor Deus, essa caminhada, Senhor Jesus, para o João, nos ensine como nós devemos viver esse tempo aqui, que a gente se atente aos sinais, se a gente se atente ao propósito, Senhor, que sempre nos remete a crer, para que crendo a gente alcance, que a gente comemore, Senhor, que a gente tenha a alegria ainda de comemorar, de buscar, Senhor Jesus, e no Senhor a nossa força, a nossa alegria, Senhor. E como falou também a Heloísa, Senhor Jesus, que a gente, que através dessa leitura, sermos um contigo, mas sermos umas também com as outras. Que é nessa unidade, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo nos revele tudo aquilo que o Senhor já revelou a João e tem revelado ao longo da história aos teus filhos. É nessa unidade, Senhor Jesus, que nós oramos aqui. Em teu nome. Amém. Amém.